Oi meninas! Aqui estamos para falar do nosso primeiro assunto que foi escolhido por vocês, né? Sobre estresse, como gerenciar o nosso estresse do dia a dia. Eu percebi aí, né, no WhatsApp, no nosso grupo, que parece que as coisas estão difíceis aí, né? Mas a gente vai tentar ajudar vocês através desse vídeo, né? E realmente se os sintomas, ao final, né, você vê que os sintomas são mais graves do que o que a gente coloca aqui, ou se depois de você tentar com as dicas que nós vamos falar aqui, gerenciar sozinho esse estresse, você vê que está muito difícil, é bom procurar uma ajuda profissional. Mas vamos ao nosso assunto. Muitas de vocês não me conhecem, deixa eu me apresentar. Eu sou Vanessa Fernanda Rovares Barbosa, eu tenho 37 anos, sou mamãe do João Gabriel, meu sonho realizado. Ele tem 5 anos, eu tinha dificuldade para engravidar, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E hoje tenho aí meu meninão. Sou esposa do Rony, marido maravilhoso, sou filha da Cidinha e do Zan, pais muito bacanas, muito legais também, né? Minha irmã, Daniela, minha melhor amiga, né? Também sou cunhada, prima e sobrinha de muita gente boa. Sou tia de sobrinhos lindos, né? Sou amiga de mulheres incríveis. Tenho amigas assim que eu aprendo todos os dias com elas. E sou psicóloga. Eu quero mostrar para vocês que eu sou uma mulher como vocês, né? Sou esposa, sou mãe, sou irmã, sou filha e que também passo por muitas coisas, né? Eu brinco com o pessoal que me conhece e tal, que os psicólogos não nascem com um diploma na mão, não é verdade? A gente nasce gente, nós somos seres humanos acima de tudo, né? Então, tem coisas que também a gente está aprendendo no dia a dia. Então, eu não sei mais do que ninguém não, né? Talvez eu saiba primeiro, mas ao final desse vídeo nós vamos saber todas juntas. Então vamos entrar aqui no nosso assunto, né? O gerenciamento do estresse. Vamos lá, né? O que é o estresse? Né? A gente fala, eu tô estressada, não aguento mais, tô cansada, né? Mas o que é esse estresse? O estresse, na verdade, é uma resposta do nosso organismo, né? Pode ser uma resposta tanto física como mental. Quando a gente é exposta a um evento, a uma situação que exige da gente um esforço extremo, tanto físico quanto mental, né? O estresse físico seria quando você vai na academia porque você quer emagrecer e daí você vai lá e puxa um monte de ferro na primeira aula e sai com os braços doendo, né? Você estressou os seus músculos, você expôs os seus músculos a um esforço muito grande desnecessariamente, não precisava ser desse jeito no primeiro dia. Mas isso acontece também nas nossas emoções, com os nossos relacionamentos. Às vezes nós nos colocamos, ou também situações surgem, que nos deixam estressadas, né? Como esses músculos aí, né? Todo dolorido, né? E esse estresse libera no nosso organismo uma série de reações químicas. E essas reações geram efeitos fisiológicos e pode causar até doença, né? Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Uma pesquisa com 2.000 pessoas realizada na Inglaterra pela Sociedade de Fisiologia comprovou que mulheres se estressam mais do que homens. Alguém aí sabe me dizer por quê? Alguns estudos relacionam, né, essa questão do estresse, da mulher estar mais exposta ao estresse por conta da dupla jornada, né, que vocês já colocaram um pouco disso lá no grupo, mas também por conta dos nossos hormônios. Por que isso acontece, né? Os homens, eles têm uma estabilidade hormonal maior do que a mulher. Então, o que acontece? Repare uma mulher grávida. Ou ela fica mais irritada, ou ela fica mais chorona, ela não fica normal, né? Porque ela está exposta a níveis hormonais, ali a níveis de hormônio muito altos e oscilantes, né? Por que a depressão pós-parto acontece bastante com mulheres que
né? Às vezes teve uma saúde mental, teve um equilíbrio mental, sempre teve. Aí ganha bebê, tem uma depressão, justamente por conta desse desequilíbrio hormonal, né? Na TPM, quem aí não fica doida na TPM, né? Com raiva, ou chora, ou briga, ou se isola. Então, nós mulheres, os nossos hormônios são mais oscilantes do que os dos homens. Então, em algumas circunstâncias, alguns eventos, esses hormônios estão mais à flor da pele do que no homem. Por isso que o índice de estresse em mulher também é maior. Nosso hormônio aí depõe contra a gente mesma, né? E essa pesquisa foi na Inglaterra, mas aqui no Brasil o resultado não foi diferente, não. Uma pesquisa realizada pelo Centro Psicológico de Controle do Estresse mostrou que 13% dos homens brasileiros são estressados, mas 19% do estresse acontece em mulheres. Aí até aí nenhuma novidade, né? E por que acontece esse estresse feminino, né? Então vocês já estavam falando, né, da questão da dupla jornada. Mas na pesquisa também apareceu, além da dupla jornada, que é, né, conciliar a carreira profissional, o trabalho com a casa, né, limpar a casa, deixar a casa em ordem, fazer comida, arrumar a lancheira das crianças. Tem mulher que ainda estuda, né, além disso tudo, né, então isso é a dupla jornada, né. Então tem mulher também que se estressa, além da dupla jornada, porque se preocupa com o futuro. Geralmente mulheres que estão separadas ou que são viúvas também estão expostas, né, a essa dupla jornada, mas também elas acabam se preocupando sozinhas com o futuro, que inclui o estudo dos filhos, o pagamento do imóvel, o aluguel, né, financiamento, enfim, o que meu filho vai ser, será que meu filho vai andar pelo caminho bom ou não vai? Então, esses pensamentos recorrentes também estressam a mulher moderna, aquela que às vezes tenta criar os filhos sozinha ou está criando os filhos sozinha. Ela também é exposta, além da dupla jornada, a esse tipo de pensamentos. Outra coisa que nos estressam é não conseguir terminar todas as tarefas do dia. A gente levanta num gás, não é verdade? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Chega no fim do dia, a sensação de que nós somos consumidas pelo tempo, pelo relógio, estressa. A sensação de não ter feito o que deveríamos ter feito. Isso estressa, né? Medo de não conseguir pagar as contas e também uma falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é muito comum em mulheres que são executivas, que têm cargos altos nas empresas que trabalham, que, né, por conta da tecnologia, ela sai da empresa e continua conectada por conta de WhatsApp, e-mail. Às vezes, algumas empresas até desenvolvem aplicativos para comunicação, para facilitar a comunicação entre os funcionários. E, na verdade, isso escraviza a pessoa, porque ela sai do trabalho e continua trabalhando. Então, essa questão de a mulher não conseguir equilibrar e continuar conectada, continuar no trabalho, mesmo estando fora da empresa, também é um evento estressor, né? Olha aí, em geral, 67% das mulheres se sentem pressionadas por algum desses fatores e encaram o estresse cerca de 208. Vou falar de novo esse número, meu Deus, 208 vezes por semana. As mulheres se sentem expostas a essa questão da dupla jornada, de como que eu vou criar meus filhos sozinha, como é que vai ser, se eu vou ter dinheiro para pagar a conta, se eu não vou, e eu continuo conectada na empresa. Elas se sentem assim, nós nos sentimos assim, 208 vezes por semana. Talvez alguma aí deve estar pensando que 208 é fichinha, eu me vejo assim umas 1000 vezes por semana, diariamente, toda hora, né? E o que acontece com as mulheres nesses dias muito estressantes? Olha o que as pesquisas dizem. 43% das mulheres perdem o sono. Isso é uma coisa interessante, é um dado interessante. Quem me conhece, eu tenho uma natureza de ser mais relax, assim, né? De não me estressar com muita coisa, né? Mas eu fui gerente de uma empresa, né? Gerente de recursos humanos. E estava sempre trabalhando, sempre tentei tomar o cuidado de não levar trabalho para casa e vice-versa, enfim, né?
Mas eu acordava de madrugada e não entendia por quê. Nunca tive problemas para dormir, mas eu dormia e acordava 2h30, 3 horas da manhã e não conseguia dormir mais. Eu ia só pegar no sono de novo entre 4h30 e 5 horas. E não entendia por quê. Olha só, psicóloga, né? Eu não entendia, eu falava, nossa, mas por que será que eu perdi o sono? E não conseguia fazer a conexão, mas a perda do sono ou a insônia é sintoma de estresse. Eu estava estressada e não sabia, né? 41% das mulheres atacam guloseimas! E aí, meninas? Quantos docinhos você já comeu hoje? Sabe aquela necessidade incontrolável de comer um doce? O doce, ele aumenta a glicose, né, no nosso organismo e traz uma sensação de felicidade mesmo. Esse aumento da glicose faz com que o nosso organismo produza alguns hormônios parecidos com a serotonina, que é vulgarmente conhecido, né, como o hormônio, né, o neurotransmissor da felicidade. Olha só, por isso que a gente ataca comida. Mas aí a gente ataca a comida e se olha no espelho ou pesa e não fica feliz, né? Nós vamos aprender a lidar com isso hoje. 21% das mulheres nessa pesquisa admitiram que consomem bebidas alcoólicas para se aliviar um pouco do estresse. E como que as mulheres se descrevem, né? Quando foi perguntado para elas, o que vocês podem dizer sobre vocês mesmas quando vocês estão estressadas? Como que vocês se comportam? Muitas falaram que se comportam de maneira irritadiça, né? Outras ficam tensas e outras cansadas. Essas 3 expressões, irritada, tensa e cansada, foram as mais utilizadas nessa pesquisa pelas mulheres. E como que elas se sentem? Com dor de cabeça, os batimentos cardíacos ficam acelerados ou algumas relataram até dores no peito. Outras se sentem irritadas e outras muito cansadas. O que você sente? Aquela dor de cabeça constante, coração acelerando, é sintoma de estresse, né? Às vezes a gente vai no neurologista achando, eu tenho enxaqueca. O que é essa enxaqueca? Às vezes a gente precisa mudar o especialista no assunto. Foi no neurologista, fez exames, foi no cardiologista, fez exame, não deu nada nos exames. Vamos mudar a especialidade? Que tal ir no psiquiatra, no psicólogo? Às vezes é o estresse que está causando essas coisas em você. Precisa aprender a lidar com ele. E tem um número que assusta. Há 40 anos, a cada 10 casos de AVC, um caso era de mulher. Hoje, a relação é de 2 homens para 1 mulher. Então, as mulheres estão tendo mais AVCs, né, do que há 40 anos atrás. Então, esse número realmente é assustador. Isso sem falar outras doenças, né, cardiovasculares, as mulheres estão infartando mais, enfim, né, tantas doenças têm aparecido. Mas a gente pode mudar isso na nossa vida. Como que eu faço, Vanessa, para mudar isso na minha vida? A primeira resposta parece não ter muito a ver com o assunto. E parece até que você vai pensar assim, poxa vida, achei que ela ia falar de técnicas de relaxamento, achei que ela ia falar que eu tenho que ir lá e pedir minha demissão, brigar com meu marido. Não é nada disso. A primeira coisa que você tem que fazer para se ajudar a se livrar do estresse é se autorresponsabilizar. Autorresponsabilize-se. Vamos fazer aqui uma reflexão. O que é essa autorresponsabilidade, Vanessa? O Freud, o pai da psicanálise, ele fala o seguinte: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Vou ler de novo. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Aqui no caso a nossa queixa é do estresse. Mas será que não sou eu que estou colocando essa bola pesada no meu pescoço? Será que eu não tenho a chave para abrir essa coleira aí e me libertar desse estresse?
Você pode falar assim pra mim: ah, não, Vanessa, é meu marido, é meu filho, é meu chefe, é minha vizinha, é minha sogra. Você pode falar o que você quiser. Mas olha aí, reflete um pouquinho no que o Freud está perguntando. Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Leia de novo essa frase e faz a sua autorreflexão. Vou dar um minutinho para você fazer sua autorreflexão. E aí, vamos avançar? Paulo Vieira, ele diz o seguinte: autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si, para você, trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida. Por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos. Uau! Meu Deus, Vanessa, eu tenho responsabilidade no estresse que eu tô passando? Querida amiga, tem. Eu sei que não é isso que você queria ouvir, mas não para ainda esse vídeo. A gente vai aprender essa autorresponsabilidade e como você e só você pode se libertar desse estresse aprendendo o que é essa autorresponsabilidade. Você achou essa frase dolorida? Vamos para a próxima. Se prepara que essa frase é um pouco mais pesada, esse parágrafo. Paulo Vieira também diz assim, ó: seja como for, você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras, seja até mesmo pelas crenças que se permite ter. Uau! Respira fundo aí. Meu Deus, Vanessa, você está me falando que eu estou onde eu me coloquei? Que eu sou a única responsável pela vida que eu estou levando, essa vida de estresse, essas brigas, esse cansaço, tudo isso? Você está me dizendo que não é meu chefe que me estressa, que não é meu marido, que não é meu filho, que não é meu trabalho, que não é a dupla jornada? Vanessa, é isso que você está falando? É, querida. Não para o vídeo, por favor. Mas é isso mesmo. Esse parágrafo de Paulo Vieira é pesado realmente quando a gente toma contato com ele a primeira vez. Mas ele é também libertador. Porque se você é a única responsável pela vida que você tem levado, você é a única que pode fazer alguma coisa para mudar. Olha, que legal. É libertador. E algumas vezes, para a gente se libertar de algumas coisas, dói um pouquinho. Mas vamos continuar? Você vai ver como esse parágrafo, ele é libertador. Quando você entende que você pode fazer alguma coisa para mudar a sua vida, você se liberta das coisas que hoje te estressam. Vamos continuar? Olha lá, vamos trabalhar em cima dessa frase. Você é o único, vamos colocar no feminino, você é a única responsável pela vida que tem levado. Então vamos entender algumas coisas para a gente caminhar, para quebrar os paradigmas de que são outras coisas que me estressam. Olha só, existem 3 paradigmas: o paradigma genético, o paradigma social e o paradigma ambiental. Então, o que é um paradigma? Você sabe? Paradigma é uma ideia que já está imposta pela sociedade, pela empresa que você trabalha, pela sua família. São crenças que nós temos que a gente acha que é uma verdade absoluta. A gente acha que é aquele pronto, que não existe outra maneira de pensar. Mas existe, a gente fica preso ali no nosso aquário, olha só, e a gente acha que não existe outra coisa, mas existe. Isso é um paradigma, uma ideia, uma crença cristalizada, um pensamento que a gente acha que não existe outro. E existem 3 deles: o genético, o social e o ambiental. Vamos ver cada um? O paradigma genético diz que você é brava porque seus pais eram bravos.
Você é irritadiça porque seus pais eram irritados. Você fala palavrão porque seus pais falavam palavrões. Querida, isso é um paradigma. Óbvio que existem questões genéticas no seu temperamento, coisas que você aprendeu com eles, né, no seu comportamento, enfim. Claro que a gente traz traços da nossa família, mas eu preciso ser exatamente como meus pais? É um questionamento que a gente tem que fazer. Volta lá no peixinho do aquário. Será que eu preciso ser exatamente como eles? Será que eu preciso agir e reagir como eles? Será que existe um outro aquário no qual eu possa nadar? Né? Então, não é porque seus pais eram de um jeito que você tem que ser do mesmo jeito. E, na verdade, a gente acredita nisso. A gente fala, olha, o meu filhinho puxou pro pai. O meu filhinho puxou pra mãe. E, às vezes, puxou mesmo. Mas será que precisa ser assim? Será que a sua genética precisa determinar os seus comportamentos? Precisa determinar o seu estresse? Outro paradigma é o social. A gente muitas vezes acredita que porque eu cresci numa determinada classe social, num determinado círculo de pessoas, numa determinada comunidade, a minha vida é daquele jeito, tem que ser daquele jeito. Então, esse paradigma social a gente vê sendo muito quebrado, né, por pessoas exemplos de superação, né, histórias de superação que a gente vê, nossa, aquela pessoa, né, é muito comum, né, agora a gente teve aí os vestibulares, é muito comum nós ouvirmos, nossa, a pessoa era faxineira e passou no vestibular da Unicamp para medicina. Essa pessoa quebrou esse paradigma social. Então, às vezes, a gente acredita que porque nós somos de uma família de origem, de um determinado círculo de amigos, um determinado círculo de pessoas, o bairro que a gente morou, aquilo que a gente viveu, né, a sociedade ali que a gente estava inserido, que tem que ser daquele jeito. Mas será que tem? Mas muita gente acredita nisso e não supera os seus próprios limites, né? E o outro paradigma é o ambiental, circunstancial, né? Então a gente é movido pelas notícias. Então a gente começa a assistir lá o programa do Datena, a gente começa a encher a casa de cadeado, encher a casa de cerca elétrica, vamos subir o muro, não sai na rua, né? A gente começa a ser movido pelo que está acontecendo ao nosso redor. Eu fui demitido porque o Brasil está em crise. Mas e as pessoas que não foram demitidas? Elas não estão na mesma crise que você, que foi demitido? O que acontece, né? Tá muito calor, tá muito frio, eu tô com gripe, tô doente. Então as pessoas agem de acordo com as notícias, com o que está acontecendo, com o clima, com sua condição física, né? E culpam, né? Todas essas circunstâncias, o ambiente e os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos da vida, por aquilo que está acontecendo, pela sua situação atual, por aquilo que ela está vivendo, né? Um exemplo muito, muito, muito claro desse paradigma ambiental que eu quero trazer para vocês é uma história que a minha irmã me contou uma vez, né, numa roda lá de família de um menino. Minha irmã é professora, psicopedagoga, né? E ela estava atuando numa escola e um menino muito bonitinho subiu numa jabuticabeira, caiu e quebrou o braço. Sabe o que a mãe desse menino fez? Ela foi até a escola e perguntou o seguinte: quem plantou essa jabuticabeira aí? Percebe? Você deve estar rindo, né? Mas olha, é inacreditável. O problema não é o menino que subiu na jabuticabeira. A culpa é da pessoa que plantou aquela jabuticabeira ali. Agora, para e pensa, quanto tempo demora para uma jabuticabeira ficar adulta e dar frutos maduros? Para e pensa, não é verdade? O menino talvez nem era nascido quando aquela jabuticabeira foi plantada, mas é mais fácil eu acreditar que a culpa é de quem plantou a jabuticabeira do que do meu filho que subiu na árvore. Percebe? Esse é um exemplo muito extremo, mas a gente faz isso o tempo todo, né? Nesses 3 paradigmas aí, né, a gente vê que a culpa é sempre de alguma coisa ou de alguém. A culpa nunca é minha. Então a autorresponsabilidade vem mostrar isso pra gente.
Autorresponsabilidade, a gente entender que é você que está com o leme da sua vida na mão. Como essa capitã aí de um navio gigante. O leme daquele navio está na mão dela, está na sua mão. O leme da sua vida está na sua mão. A maior parte das situações você pode mudar. A maior parte delas, a gente vai discutir isso. Quando a gente acha que o problema está fora de nós, isso já é um problema. Porque a gente dá aquilo que está fora de nós o poder de nos controlar. Então, quando eu acho que eu sou do jeito que eu sou, porque eu puxei para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, porque eu aprendi com eles, porque foram eles que me educaram, porque na minha família é assim, isso é um problema. Porque, peraí, você não se controla, você é fruto da sua criação, fruto da sua genética. Quando você acredita que é o meio, que não, é porque eu cresci nesse bairro, eu estudei nessa escola, eu tive XYZ de empregos, né, e casei com essa pessoa, e tal, né, olha a circunstância. Peraí, que controle você tem sobre essas coisas? Nenhum. Então, quando você atribui o controle dessas coisas, né, da genética, do que acontece no mundo, das circunstâncias, da sociedade, tudo mais, quando você atribui o que acontece na sua vida a essas coisas, isso já é um problema. Olha a imagem aí. Você fica como uma marionete. Você é controlada por tudo que está fora de você, quando na verdade é você que tem o leme da sua vida na sua mão. Vamos caminhar? Olha só essa frase do Stephen Covey, né? A gente não tem realmente controle sobre as outras pessoas. Nós não temos controle sobre o clima. Você pode controlar se vai chover ou se não vai chover? Mas você pode levar um guarda-chuva. Percebe? Você não tem controle sobre a chuva, mas você pode levar um guarda-chuva. O que você pode fazer a respeito? Você não tem controle sobre o trânsito, mas ficou presa no engarrafamento. O que você pode fazer a respeito? Ligar para uma amiga? Ler um livro? Eu tenho uma amiga que trabalha na Avon, em São Paulo. Ela pega trânsito de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Ela fez a pós-graduação dela no carro. Ela fez uma pós-graduação online no carro dela, nessas 2 horas de engarrafamento que ela pega para ir e para voltar da Avon. Você não tem controle sobre algumas doenças, né? Tem doenças que aparecem, né, na vida das pessoas, né? Mas a gente pode decidir, a gente pode escolher como reagir tudo isso. Eu vou apresentar para vocês o princípio 90-10. É um princípio também atribuído, a autoria é atribuída também ao Stephen Covey. Vou passar aqui para vocês um vídeo, é muito interessante para entender o que é o princípio 90-10. Que princípio é esse? Os 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. Os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. O que isto quer dizer? Realmente, nós não temos controle sobre 10% do que nos sucede. Não podemos evitar que o carro enguice, que o avião atrase, que o semáforo fique no vermelho. Mas você é quem determinará os outros 90%. Como? Com sua reação. Exemplo. Você está tomando o café da manhã com sua família. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa o café cair na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isto. O que acontecerá em seguida será determinado por sua reação. Então você se irrita. Repreende severamente sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa e tem em prosseguimento uma batalha verbal. Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando mais ainda e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho também contrariada. Você tem que levar sua filha de carro para a escola. Como você está atrasado, dirige em alta velocidade e é multado.
Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito e uma multa, vocês chegam à escola onde sua filha entra sem se despedir de você. Ao chegar atrasado ao escritório, você percebe que esqueceu sua maleta. Seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar e quando chega em casa, sua esposa e filha estão de caras fechadas, em silêncio e frias com você. Por quê? Por causa de sua reação ao acontecido no café da manhã? Pense por que seu dia foi péssimo. Por causa do café? Por causa da sua filha? Por causa de sua esposa? Por causa da multa de trânsito? Por sua causa? A resposta correta é a letra E. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café, mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi o que deixou seu dia ruim. O café cai na sua camisa. Sua filha começa a chorar e então você diz a ela gentilmente: "Está bem, querida. Você só precisa ter mais cuidado." Depois de pegar outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela e vê sua filha pegando o ônibus. Dá um sorriso e ela retribui acenando com a mão. Notou a diferença? Duas situações iguais que terminam muito diferentes. Por quê? Porque os outros 90% são determinados por sua reação. Aqui temos um exemplo de como aplicar o princípio 90-10. Se alguém diz algo negativo sobre você, não leve a sério. Não deixe que os comentários negativos te afetem. Reaja apropriadamente e seu dia não ficará arruinado. Como reagir a alguém que lhe atrapalha no trânsito? Você fica transtornado, golpeia o volante, xinga, sua pressão sobe? E o que acontecerá se você perder o emprego? Vai ficar preocupado, angustiado, perder o sono e adoecer? Isso não funcionará. Use a energia da preocupação para procurar outro trabalho. Seu voo está atrasado, vai atrapalhar a sua programação do dia. Por que manifestar frustração com o funcionário do aeroporto? Ele não pode fazer nada. Use seu tempo para estudar, conhecer os outros passageiros. Estressar-se só piora as coisas. Agora que você já conhece o princípio 90-10, utilize-o. Você se surpreenderá com os resultados e não se arrependerá de usá-lo. Por desconhecerem o poder de escolher suas reações diante dos acontecimentos, milhares de pessoas estão sofrendo e se estressando desnecessariamente. O estresse destrói nossa saúde e nos envelhece. Todos devemos conhecer e praticar o princípio 90-10. Pode mudar a sua vida. Paz, harmonia, tranquilidade. Meninas, se vocês quiserem ver esse vídeo novamente, ele está disponível nesse canal aqui, Coach Mentoring, no YouTube. Muito interessante, né? O princípio 90-10. Então, todos os dias, a gente pode se perguntar: o que eu posso fazer para melhorar a minha situação atual, sem depender de ninguém além de mim? Assuma o papel principal da sua vida. Mude os seus pensamentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para praticar aí o princípio 90-10, para ser autorresponsável, é mudar os meus pensamentos. Lembra daquele parágrafo do Paulo Vieira que assusta a gente um pouquinho? Vamos pegar ali o finalzinho que ele fala assim, né? Que a vida que nós estamos vivendo é mérito nosso, né? Aí ele coloca assim: pela qualidade dos seus pensamentos, comportamentos e palavras. Seja até mesmo pelas crenças que você se permite ter. Essa questão das crenças, a gente falou aqui nos paradigmas, né? Tá na hora de quebrar algumas dessas crenças, né? Mas vamos ver como que isso funciona, né? Eu vou colocar aqui uma frase de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Não vamos falar de religião aqui, ok? Mas existem princípios que são bíblicos, né? Que são para a vida mesmo, né? E não tem problema a gente citar, na verdade, a gente não está falando de religião, né? A gente fala
de várias outras religiões, cita, né, várias religiões que não são cristãs, né, citações de seus líderes, que são citações maravilhosas, mas quando a gente cita alguma coisa da Bíblia, as pessoas se retraem, estranho, né? Mas vamos lá, vamos pegar essa citação. Olha o que a Bíblia já dizia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, olha só, existe aquela situação que te irrita, que te estressa, uma situação como foi ali no princípio 90-10. A filha derruba café na sua camisa. Vai vir um pensamento. Ai, mas que menina desastrada, e agora eu vou me atrasar para o trabalho, e meu chefe, a reunião. Vai vir um pensamento. Esse pensamento vai te gerar uma emoção. Como você está pensando, que menina desastrada, e agora eu vou me atrasar, a emoção que vem pode ser de raiva, né? Você fica irritada. E aí você se comporta de uma determinada forma. Essa emoção faz com que você se comporte de uma, né, brigando, como foi no exemplo aí do vídeo do princípio 90-10. Você briga com a sua filha, você fica bravo, né, que no caso foi o marido com a esposa, ficou, né, eles começaram a brigar e girou toda aquela confusão. Por causa do quê? Do pensamento, né? Então é o seu pensamento. Existe uma situação que não está no seu controle, muitas vezes a situação, como a menina derrubar o café na sua camisa, não está no seu controle. Mas o seu pensamento está dentro da sua cabeça. Então lembra daqueles paradigmas? Não importa se você puxou para o seu pai, para sua mãe, não importa onde você cresceu, o que você, né, a sociedade que você estava inserida, a comunidade, não importa o que saiu na notícia do dia. É o seu pensamento que vai determinar a sua emoção, e a sua emoção que você sente, o seu sentimento, vai fazer com que você se comporte de uma determinada maneira. Então a gente precisa agir aqui, ó, mudando o seu pensamento. E como que eu faço isso? Se você não lembrar de mais nada do que a gente está falando nesse vídeo, lembra disso. Para de reclamar, minha amiga. Para de reclamar. Para de reclamar. Quando a gente reclama, fica uma nuvenzinha preta em cima da gente o dia todo, querida. Por favor, para de reclamar. Você já reparou? Se tá chovendo é porque tá chovendo. Se tá calor é porque tá calor. Até dessas coisinhas bobinhas. Para de reclamar. Tá calor? Fala, nossa, calor gostoso pra ir numa piscina, né? Aí vai vir alguém e vai falar assim, mas estamos trabalhando, onde é que a gente vai na piscina? Para de reclamar, né? Converse com pessoas alegres. Tire pelo menos 20 minutos diários só pra você. Relaxa. Leia um bom livro, pelo menos 15 minutos por dia. Ai, Vanessa, mas eu não gosto de ler. Bom, então, é que na verdade nós fomos ensinados a ler de forma errada. Né? Davam aqueles livros densos, né? Vidas Secas, Morte e Vida Severina, são livros maravilhosos, né? Da nossa literatura, mas a gente tinha 11 anos, estava na 5ª série, não entendia nem um terço das palavras que estavam ali, a gente era obrigado a ler nas nossas férias, não é verdade? Por isso que a gente acha que não gosta de ler. Isso é um paradigma social. Lembra dos paradigmas? A gente fala, brasileiro não gosta de ler. Isso é um paradigma social que precisa ser quebrado. Porque, ora, se brasileiro não gosta de ler, eu sou brasileiro, logo eu não gosto de ler. Para com isso, não. É que você não aprendeu a ler as coisas boas, né? Ler direito, né? Quem não gosta de ler. Pega um bom livro, começa com 5 minutos por dia, né? Uma boa leitura, né? Nós somos resultado daquilo que nós lemos. Pare de bisbilhotar a vida das pessoas no Facebook. Eu também tenho Facebook, gente. É gostoso, eu sei. Mas olha ali o feed de notícias, curta, comente. O problema que eu tô chamando de bisbilhotar a vida das pessoas no Facebook é você ficar ali, você viu uma festa de aniversário, alguém colocou um post lá,
aí você já entra na página da pessoa, no perfil, já quer ver quem estava nessa festa, aí você vê que tinha uma pessoa naquela festa, vamos supor, você olha o Facebook da Maria, ela deu uma festa, e você vê lá na foto que a Maria postou, que o João estava nessa festa. Aí você entra lá no Facebook do João para ver se ele postou mais fotos, para você ficar tentando descobrir quem foram os convidados daquela festa. E por que você não foi convidada? Querida, para com isso. Né? Nossa, o fulano foi viajar. E você abre o álbum de fotos, não para ver, nossa, quanta paisagem legal, que bonito, nossa, também quero ir para lá. Não, você fica se mordendo de inveja. Onde que ela arranjou dinheiro? Como que eles conseguem? Para com isso. Para. Se o Facebook te faz mal, para com ele. Para com ele, né? Deixa eu falar uma coisa pra você, aqui já dá outro post, né? As pessoas, né, são consideradas viciadas em redes sociais se você as utiliza mais de 2 horas por dia, que não seja por motivos de trabalho, né? Que a gente sabe que as pessoas que lidam com marketing e tal tem que ficar nas redes sociais. Mas se você não é marqueteiro, você não usa as redes sociais para trabalhar e você fica nelas mais de 2 horas por dia, minha amiga, você está viciada. Mas isso é outro post, tá? Seja grata! Seja grata! Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, olha, para de reclamar e seja grata. Diariamente, antes de você dormir, pega um caderninho, compra um caderninho bonitinho. Escreve lá pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. Então, pode ser pelas coisas mais simples. Sou grata pelo meu marido, pelo meu filho e pela minha casa. Não são coisas simples, né? Mas no dia seguinte, você vai ter que agradecer por outras 3 coisas. Não vale mais eu agradecer pelo meu marido, meu filho e minha casa. Hoje eu vou agradecer pelo meu carro, pelo meu emprego, pelos meus pais. Amanhã, no outro dia, eu vou agradecer pela minha irmã, pelos meus cunhados e pelos meus primos. Seja grata. Especialmente aquelas coisas boas que acontecem durante o dia, agradeça. Hoje meu chefe me elogiou, eu sou grata por isso, né? E nessa lista também coloque as realizações do dia, as coisas boas que aconteceram, né? Hoje eu consegui terminar aquele projeto, né? Tirei uma nota alta numa prova, enfim, anota, isso vai te ajudar. Isso vai ajudar você a fazer esse caderninho da gratidão e essa lista das suas realizações vai ajudar você a peneirar os seus pensamentos, vai te ajudar a fazer uma higiene mental. Novamente eu recorro à Bíblia aí. Olha o que diz Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se eu fosse você, eu copiava isso daí e grudava na porta da geladeira, no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, colocava de capa ali de fundo do seu celular, enfim. Faz essa peneira. Pensa lá no jornal do Datena. Olha isso que está escrito aí. Combina, não combina. Você ficar procurando quem foram os convidados daquela festa lá no Facebook, combina com o que está escrito aí? Não combina. Então, aquilo que você faz, o que você pensa, né? Que não combina com o que está aí em Filipenses 4:8, vai fazer mal para sua cabeça, porque lembra que o pensamento vai te gerar uma emoção e essa emoção vai fazer com que você se comporte de uma determinada forma. Mude os seus pensamentos. Então, a partir de mudar os seus pensamentos, mude a situação ou mude a sua reação. Então, para a gente gerenciar o estresse, a gente precisa sempre se lembrar dessas 4 palavras: evitar, alterar, adaptar e aceitar. Vamos falar junto? 1, 2, 3 e evitar, alterar, adaptar, aceitar. Então, evite o estresse desnecessário, né? Nem todo motivo de estresse você tem que evitar, ok? Tem algumas coisas que você precisa confrontar, que a gente vai falar, de mudar e tudo mais. Mas, como a gente já falou, tem muito agente estressor desnecessário. A televisão, o Facebook, aquela pessoa que só reclama.
O duro é quando é o maridão, né, essa pessoa. Como é que você faz para evitar o maridão, né? Às vezes vai precisar confrontar, é o que eu tô falando acima. Aprenda a dizer não. E também para com esse perfeccionismo. Nós mulheres também tendemos a ser mais perfeccionistas do que os homens, porque nós somos detalhistas, né? Então, sabe, às vezes assim, o menos é mais. Então, para com esse perfeccionismo, ele não é tão saudável não, né? E deixa também seu marido, seu filho, seu colega de trabalho, seu funcionário, ou qualquer outra pessoa que vai realizar uma atividade que era sua e você passou para essa pessoa, deixa elas fazerem do jeito delas, pelo amor de Deus, né? O importante é que o resultado daquela atividade seja atingido. Por exemplo, precisamos pendurar as roupas no varal. Marido, você pendura as roupas no varal para mim? Aí a gente vai lá, você tem o seu jeito de pendurar a roupa. Você vai lá olhar no varal, você às vezes pendura a roupa pela barra da camiseta. Ele pendura pelo ombro. Qual que é a diferença? A roupa vai secar e você vai passar do mesmo jeito, não é? Ai, Vanessa, mas é porque entorta, é porque é mais difícil de passar, é porque isso, porque... Ok. Mas qual que é o objetivo da atividade? A roupa secar, não é? O objetivo foi atingido? Foi. Se depois é mais difícil de passar, você pode explicar pro seu marido. Pendura assim, benzinho. Mas tenha paciência, é o que eu tô falando aí. Se o resultado não é exatamente aquele, ensina, sem brigar. Olha aí, tá em vermelho. E tenha paciência, pode ser que na segunda vez ele vai pendurar a roupa pelo ombro de novo. Percebe? Benzinho, lembra? Pendura pela barra. Ou já se antecipa, benzinho, pendura a roupa pra mim, mas ó, as camisetas, pendura pela barra. Percebe que a gente não precisa brigar? Outra coisa, né? Alterar a situação. Evite brigar. Às vezes a gente fica ali estressada, né? Como a gente estava colocando no WhatsApp, porque o marido não me ajuda, porque eu faço tudo nessa casa sozinha, porque meu funcionário não sei o quê, porque meu genro não sei o que lá, porque minha nora não sei o quê. Né? Se existem tarefas a serem feitas, faz uma lista. Olha, eu vou fazer essas tarefas, você concorda de fazer essa? É o que eu estou colocando no outro tópico aí, faça acordos. Né? O que te estressa? O que aquela pessoa faz que te estressa? Ou não faz, né? Olha, eu vou fazer desse jeito, você faz essas outras tarefas, vamos fazer um acordo, né? Quando também você pedir para alguém mudar o seu comportamento, esteja disposta a fazer o mesmo. Porque a gente sempre acha que é o outro que está me estressando, mas eu também posso estar estressando o outro. E nesse momento que você for fazer o acordo, ele pode falar para você, poxa, mas eu queria que fosse desse jeito assim também. Sem briga, entra num acordo. Lembre-se sempre do princípio 90-10. Você não tem controle sobre 10% das situações. Os outros 90% depende da sua reação. E a sua reação você pode controlar. Faça uma melhor gestão do seu tempo. Não coloque um monte de coisa para fazer no mesmo dia. Pega lá a sua agenda, distribua tudo que você tem que fazer ao longo da semana. Por exemplo, você tem o hábito de fazer faxina na sua casa toda sexta-feira. E aí você limpa desde do teto até o chão. Ok, se isso não te estressa, beleza. Mas se fazer faxina te estressa, num dia você limpa a janela, no outro dia você lava o banheiro, no outro dia você limpa as portas. Precisa fazer tudo num dia só? No trabalho, né? Nossa, eu preciso entregar 10 relatórios. Coloca prazos. Qual relatório eu vou entregar na segunda? Qual que eu vou entregar na terça, quarta, quinta, sexta? Nossa, eu preciso visitar uma amiga que está doente. Que dia da semana eu vou fazer isso? Para que você tenha no final do dia coisas boas para escrever naquele caderninho. Hoje eu visitei a minha amiga doente. Percebe? E de novo, aprenda a dizer não. Muitas vezes a gente está numa situação estressante porque a gente simplesmente não sabe falar não. Vai só pegando, só pegando. E aquele perfeccionismo que eu disse no slide anterior faz com que a gente acredite, olha aí a crença de novo, né? É o pensamento de novo. Aquele nosso perfeccionismo faz com que a gente pense que o outro não sabe fazer tão bem quanto a gente. Então é melhor eu fazer do que passar para o outro. Fazer essa lista de tarefas aí, Vanessa, você tá louca, não vou fazer acordo não. Não dá, as pessoas não fazem tão bem quanto eu. Ok, mas o resultado, se a pessoa fizer, vai ser atingido? Vai.
Então por que você está estressada, minha amiga? Para com isso, né? E se adapte à situação, reenquadre o problema. Tente ver as situações estressantes de uma maneira mais positiva. É o caso do trânsito. Essa minha amiga que eu contei pra vocês, em vez dela ficar, ai, nossa, trânsito de São Paulo, meu Deus, já faz 10 minutos que eu tô aqui parada, já desliguei o carro, ai, meu Deus, já faz meia hora, ai, que hora que eu vou sair disso aqui, nossa, já faz uma hora. Ela se inscreveu numa pós-graduação online e fez, né? Faça um zoom também do problema, sabe? Olha pra ele e pergunta assim, nossa, será que eu não tô fazendo tempestade em tampinha de garrafa, né? É realmente importante isso? Vale a pena toda essa fúria e perda do controle por causa de um café derramado na camisa? Vale a pena ficar chateado com isso? Pô, a pessoa não me chamou para essa festa. Puxa vida, por que será? Né? Mas pensa você também, da outra vez que teve festa, você chamou? Ou quantas vezes também essa pessoa te chamou para festas, você nunca ia, você nunca aparecia. Agora você quer ser convidado? Né? Enfim, e se é o caso, não é o caso de conversar com a pessoa, às vezes, eu ganho algo de positivo com essa reação, se adapte, né, à situação, então. E aceite aquilo que você não pode mudar, né? Por exemplo, você não pode impedir a morte de uma pessoa, uma doença séria, uma crise nacional, mas o que eu posso fazer a respeito? Lembra que o seu pensamento vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento? Como que você pode repensar isso que está acontecendo? Não tente controlar o incontrolável. Você não pode controlar outras pessoas, fazer com que elas ajam do jeito que você acha que tem que ser. Foque naquilo que você tem controle, que é você mesma. E siga em frente. Às vezes a gente fica se estressando por erros do passado. Deixa o passado no lugar dele, no passado. Você pode começar uma vida nova agora. Se está difícil demais conviver com esse passado ou deixar o passado no passado, você precisa de ajuda terapêutica, né? De um psicólogo, um psiquiatra. E mais algumas dicas aí também para você se livrar do estresse é fazer o que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. Você quer ver? Eu vou mostrar coisas aqui para você que você sabe que ajuda a aliviar o estresse ou ajuda a evitar o estresse. Mas vamos ver se você faz. Por exemplo, mexa-se, né? Você já sabe, todo mundo fala, faz exercício físico, porque exercício físico libera a autoestima, ou melhor, eleva a sua autoestima, né? Porque ela libera hormônios ali, neurotransmissores, né? Que faz com que melhore o seu humor. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia. Pelo amor de Deus. Você pode caminhar, você pode dançar na sala da sua casa, pular corda, andar de bicicleta no bairro, praticar algum esporte no seu condomínio. Enfim, coloca seu corpo para mexer. Eu tenho uma sobrinha que ela emagreceu acho que 7 quilos, 7 ou 8 quilos, se eu não me engano, fazendo zumba com aulas do YouTube na casa dela. Você percebe? Dá para fazer. Né? Não só para emagrecer, mas para você se sentir melhor, alivia o estresse, né? Outra coisa, relaxa, você tem que ter um momento para você relaxar, seja tomando banho, fecha a porta, tranca a porta, deixa os filhos com o maridão, deixa o chefe lá na empresa, desliga o celular. Gente, tem mulher que leva o celular no banheiro, não consegue se desgrudar do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do YouTube. Nem no banheiro, ela tá tomando banho, o celular faz o barulhinho que chegou uma mensagem no WhatsApp, ela fica com a mão pra fora do box, pra não molhar o celular e ver, meu Deus, para, não faz isso, vai lá, toma seu banho, relaxa, né, você gosta de mexer com caixinhas, né, decopagem, vai fazer, você gosta de assistir uma série na Netflix, vai assistir, mas não uma série sanguinolenta, uma série que te relaxa, né? Existem também muitos exercícios de relaxamento no YouTube. É só você digitar lá músicas para relaxamento, meditação, e deita, respira fundo, relaxa. Alimente-se bem. Aquela coisa, né? Ai, meu Deus, pão integral, frutas, verduras. Ai, por que isso tem a ver com estresse?
No momento que você está estressada, que você está ali, né, se sentindo pressionada, estressada, o seu organismo vai procurar nutrientes para reagir positivamente àquele estresse. Mas aí você não tem, só tem açúcar e gordura no seu sangue. Isso vai te estressar mais. Então você precisa ter vitaminas, sais minerais. Vanessa, posso comer meu chocolatinho? Claro que pode, você não vai se entupir de chocolate. Mas não deixa de comer frutas, verduras, legumes. Prefira coisas integrais para que seu organismo ali funcione adequadamente. Divirta-se, faz o que você gosta, vai tomar um café com as amigas, chama o pessoal para comer pizza em casa, vai num show, vai no cinema, vai namorar, leva as crianças para fazer um piquenique, enfim, vai se divertir. É até aconselhável que você reserve uma parte do seu salário, você vai definir, reserve uma parte do seu salário para você se divertir. É imprescindível, você e todo mundo precisa se divertir para evitar o estresse. Durma bem! Ai, Vanessa, mas eu não consigo nem dormir, quanto mais dormir bem. Algumas dicas aí, né? Para você dormir bem, vá para sua cama no mesmo horário todos os dias. E acorde no mesmo horário também. Inclusive aos finais de semana e feriados. Ai, pelo amor de Deus, eu espero tanto sábado, domingo para dormir até meio-dia. Ok, mas faça isso de vez em quando. É melhor, né? Pode acordar um pouquinho mais tarde, né? Se você está acostumado a acordar às 6 da manhã para ir trabalhar, no sábado, no domingo, acordar ali 7h30, 8 horas, você já dormiu 2 horas a mais, né? Para que seu organismo, para que seu relógio biológico fique em dia. E você vai perceber que você fica mais descansada quando você segue essa regrinha. É outra crença que precisa quebrar. Por que chega sábado, domingo e feriado eu tenho que dormir até ficar inchada, meu olho até doer, né? Meio-dia, 1h da tarde? Por quê? É outro paradigma, é outra crença que a gente precisa quebrar. Olha, é sábado, vou acordar às 8, ó, tô dando uma palhinha, hein? É um pouquinho mais, né, que você dormiu. E vou num parque de diversões, vou fazer um piquenique, vou nadar lá no clube, vou, sei lá, fazer alguma coisa, o sol da manhã, vou tomar sol. Não, prefere dormir e perder a vida, né, enquanto dorme. Enfim, durma pelo menos 7 horas seguidas. Ai, meu Deus, mas eu não consigo nem dormir. Siga essas regrinhas aqui que você vai ver que ao longo do tempo, você persistindo nessas regrinhas, você vai conseguir dormir 7 horas seguidas. Um chá ou um leite morninho também ajuda a relaxar. Não chá mate, nem leite com café. Evite cafeína e estimulantes depois das 6 da tarde. Se você é uma pessoa que demora para dormir, pega lá esses videozinhos que eu falei para você do YouTube, música relaxante no YouTube. Mas tira a luz do seu celular, senão não vai adiantar nada. E silencia também as notificações. Ah, mas se chegar alguma notícia importante? Por isso que as pessoas também não dormem bem. Elas deixam o celular na cabeceira da cama. Para com isso. Você só está permitida deixar o celular na cabeceira da cama se for para colocar essas músicas aí do Facebook, essas meditações, do Facebook não, desculpa, do YouTube, né? Mas tira a luz do seu celular, né? Põe lá o seu celular, nem no vibra, coloca no silencioso mesmo. E o WhatsApp também, no silencioso. Na hora que você vai dormir. Deixa Facebook, deixa o WhatsApp. Ai, mas e se alguém precisar me ligar urgentemente porque alguém se acidentou, alguém morreu? Você deve ter telefone fixo que sua família tem em casa. E é muito raro isso acontecer, não é verdade? E se as pessoas realmente precisarem falar com você, ela vai dar um jeito. Uma vez eu precisava falar com meu marido, não conseguia falar no celular dele e ele estava em casa e não conseguia falar no celular de casa. Eu descobri o telefone da minha vizinha, que eu não tinha, da minha vizinha de porta, eu não tinha o telefone dela. Liguei na casa dela, porque ela não tem celular, ela já é uma senhorinha. Liguei na casa dela e pedi para ela ir bater na porta para chamar o meu marido. Então, gente, a pessoa que quer falar com você vai dar um jeito. E é muito raro acontecer uma emergência de madrugada. Você não vai deixar o seu celular ligado, seu WhatsApp ligado, esperando uma emergência. Para com isso, ok? Sorria sempre! Sorria sempre! Sorrir faz bem para a alma! Dá um sorrisão aí! O sorriso
existem estudos comprovados de que você sorrir, mesmo que seja forçado, mesmo que você esteja triste, ele começa a liberar hormônios no seu organismo que te ajudam, ao final do dia, a estar sorrindo mais espontaneamente. O sorriso vai aliviar o estresse. Faça isso. Sorria. Dá um sorriso aí, sorria. O sorriso ajuda a aliviar o estresse. E eu queria deixar aqui para vocês a oração da serenidade, que vai ao encontro de tudo que a gente discutiu, na verdade, de tudo que eu falei hoje aqui, né? A oração, ela diz o seguinte: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre uma e outra. A gente precisa saber a diferença entre o que eu posso e o que eu não posso mudar. E aquilo que eu não posso mudar, se eu não posso mudar, já está resolvido. Vou me estressar sobre isso por quê? Né? E aí essa questão da autorresponsabilidade, o que eu posso mudar, eu vou mudar. E caso você esteja resistente em praticar o que você aprendeu aqui, uma frasezinha do Albert Einstein aí para você. Insanidade é você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Escuta, o que você vem fazendo até hoje está te deixando estressado. O que você não vem fazendo até hoje está te deixando estressado. E aqui a gente tem as dicas do que você precisa fazer. Por que está resistente? Vamos quebrar esse paradigma aí? Tenta fazer algumas coisas que estão aqui, pelo menos algumas. E você vai sentir o seu estresse melhorar. Eu desejo que vocês tenham uma vida plena, uma vida sem estresse. Quer dizer que todos os dias é um mar de rosas, eu nunca vou me sentir estressada? Não, pode ser que eu me sinta estressada assim. A diferença é que agora eu entendi que eu posso reagir de forma diferente, eu posso fazer diferente, eu posso atuar em cima do meu estresse, eu posso controlá-lo de várias formas, como a gente já discutiu aqui. E se você gostou, lembre-se aí dos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. E se inscreva aí no meu canal. Um beijo para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado. Um abraço!